noite. Mais uma segunda-feira, hoje, dia 26 de outubro, perdi no tempo. Tá começando mais um Chega Mais. Tô muito animado que hoje a gente vai receber Mariana Oliveira, que já está na sala, vou até chamar já, mas antes vou só me apresentar. Sou Lucas Sereda, sou aluno de atuação cênica na Unirio. Beijo, Danilo. E faço parte do projeto Cultura Unirio, que é coordenado pelo professor Fernando Porto, em que a chefe da divisão de cultura é a professora Jane Celeste. E, enfim, o projeto veio dele, a ideia também de fazer as lives entrevistando os estudantes, artistas, veio de Fernando. Cá estou eu, mais uma semana, começamos em setembro, já tivemos Dora, já tivemos Luísa Lourosa, uma galera muito boa, muito legal de conversar. E já temos Mariana aqui, deixa eu chamar, peraí. Oiê! Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tô ótima, tô nervosa. Faz muito tempo que eu não faço live. Como assim, nervosa? Por quê? Nossa, não sei. Geminiana, gente, Pois Geminiana fica é. Mas nervoso. vem, uma hora vem. E aí passa, vai dar tudo certo. Uma hora acontece. Uma hora acontece, exatamente. Como é que tá esse momento de pandemia pra ti? Me conta. Então, Ah, você já falou, né? Geminiana. Tô eu e minhas 47 personalidades aqui em casa. E já tive todas as quarentenas possíveis, assim. Já fui super produtiva, super inútil, super estudante, super cineasta. Já virei youtuber, já desisti, já fiz muita coisa. Mas no começo eu tava mais fugindo dessa onda de ter que ser produtiva, porque não tava rolando pra mim. Então eu abracei a inutilidade e a improdutividade e tentei ser produtiva em outras coisas, assim. Por exemplo, eu vi muitos filmes do Spike Lee, maravilhoso. eu maratonei Harry Potter, eu aprendi a fazer um delineado, eu aprendi a trançar meu próprio cabelo. Então eu fui colocando metas alcançáveis, assim, porque essa coisa de vou fazer um curso online, sabe, não tava rolando pra mim. Aí eu fui aprender coisas mais aleatórias. Hoje, acho não, tô muito melhor. Meu corpo aceitou que a gente não vai sair daqui, Tão então, cedo. não, nem tão cedo. Então, eu tô conseguindo. Hoje já me adaptei melhor, já tô conseguindo me exercitar. Minha faculdade voltou às aulas, então tá bem melhor, assim, ter esse compromisso com outra coisa que não seja só eu, né? Porque compromisso com a gente é muito fácil de passar por cima. E Total, aí, total. agora que as aulas voltaram, tô bem melhor, tá sendo menos caótico. Maravilha. Eu geralmente começo perguntando para as pessoas uma pergunta que eu acho difícil de responder, mas fica a teu critério, sabe? Tá. Queria que você falasse quem é Mariana Oliveira e por essa resposta, queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória pelo teatro, também Aham. pelo cinema e como é que foi a escolha de cursar cinema na faculdade. Jesus! Tá. Quem é Mariana? Mariana é tanta coisa que não dá nem pra dizer que é uma coisa só. Eu acho que eu me transformo muito, todos nós, né? Mas, enfim, me transformei muito, assim, ao longo da vida. E eu sei que só tenho 23 anos, ainda vai mudar muita coisa. Mas é que essa fase, esse limbo dos 17, 15 aos 20, assim, é um turbilhão de Oh, coisa, né? é um É um, Enem, menina, que mete na gente, nossa, que é um caos, é um caos. E aí, mas acho que mantenho sempre a mesma base, que é o que me fez escolher cinema. Minha base é a comunicação. Eu quero me comunicar. Já foi de várias formas. Já dancei, já escolhi teatro em algum momento. Hoje estou mais para escrita, mas a minha coisa é comunicar. Eu quero falar. E eu fui fazer cinema por isso, porque como atriz eu me senti muito dependente de um terceiro me dar trabalho, de ter um perfil, de ter um teste, de ser aprovada. Tinham muitas questões, passavam por muitas coisas. E por ser como eu sou e por morar onde eu moro, eu sentia que eu não tinha esse tempo de esperar alguém me aprovar.
E aí, escolher fazer cinema para mim foi uma forma de ser mais independente enquanto artista, porque eu entrei para fazer cinema para escrever. Eu quero ser roteirista. E essa foi a forma que eu encontrei, assim, de ser mais independente, de ter mais autonomia dentro da atuação. Até no meu começo, meu plano inicial era dar uma pontinha, assim, nas minhas próprias coisas, né? Escrever e dar uma parecida nos meus próprios filmes. Meio Spike Lee, não é? Tipo, eu vou escrever aqui, minha primeira protagonista é o que vou escrever. Eu tinha essa pira. Hoje eu já não tenho mais, porque me encontro muito feliz podendo proporcionar isso para outras pessoas também. Então hoje eu já não faço mais tanta questão assim de aparecer, escrever, produzir, dirigir, me faz igualmente feliz. Eu não fiz muitas coisas, mas o que eu fiz, eu aprendi muito. E eu dividi isso com outro num set, assim, dirigir outras atrizes, escrever o que é interessante para mim de assistir. A minha experiência enquanto atriz me mudou bastante nesse sentido, assim, enquanto criadora, né? Enquanto pessoa que escreve, enquanto estudante de cinema. A minha experiência de atriz está ali o tempo inteiro. Eu observo muito todo mundo o tempo inteiro num set, então acho que isso me dá tanta bagagem que eu já não faço mais questão de aparecer, sabe? Eu não tenho essa relação mais com a minha imagem, de estar lá fazendo. Porque, voltando, fechando, a minha base é comunicar. Eu quero falar com as pessoas, quero contar história. Hoje acho que o meu propósito é esse, assim. O desejo de ser roteirista veio de uma escrita que já era antiga? Você já escrevia, sei lá, em casa, outras coisas? E que tipo de coisas eram essas? Já, eu sempre gostei de escrever. Quando eu era na época do Orkut, quando eu tinha 10, 12 anos, eu escrevia muito webnovela. Que pra quem não sabe, eu escrevia várias webnovelas. Pra quem não sabe o que é webnovela, é uma adaptação que você faz assim de qualquer coisa. Hoje é fanfic, né? Os jovens de hoje chamam de fanfic. Eu escrevia muito webnovela. É você pegar um produto qualquer, um audiovisual qualquer, e aí fazer uma adaptação ou não. Enfim, é você postar a sua história ali na internet. E eu escrevia isso com 10 anos, 12, e minha mãe lia as minhas webnovelas. E ela ficava impressionada com como as pessoas queriam ler. Eu começava várias e não terminava nenhuma, porque eu só queria botar pra fora. Geminiana, assim, lógico. Geminiana, abro várias abas e o resto tô nem aí, se eu vou terminar. E aí eu escrevia, minha mãe lia, ela ficava impressionada que as pessoas ficavam pedindo, volta, escreve mais, você não vai postar mais e tal. E eu não me preocupava com isso, mas a minha mãe ficava impressionada que as pessoas queriam ler. E eu tinha uma rotina com os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, éramos 6 pessoas em casa, que eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu escrevia desde o momento que a gente acordava até o momento que a gente ia dormir, como era crescer nessa casa, que éramos 6 pessoas, numa casa pequena, e como era esse cotidiano. Sempre escrevi isso e retomei esse texto no ano passado para escrever uma série familiar. E aí sempre tive isso, assim, mas nunca levei a sério, nunca tinha sido uma possibilidade de trabalho para mim, até eu entrar para a faculdade. E aí eu ainda tenho as mesmas características, assim, as mesmas coisas que eu gosto, as mesmas coisas que eu gostava com 10, 12 anos, que são as séries familiares, que são as coisas que comunicam com a massa, assim, são as coisas que eu gosto mais, assim. E retomei esse texto da família no ano passado para fazer adaptações e tal, apresentei num curso, foi super legal. E começou muito nova, mas retomei no ano passado, quando eu estava um pouco perdida. Sempre que eu estou um pouco perdida, eu tento voltar para onde eu comecei, para lembrar para onde eu estou indo. Às vezes eu falo, o que é isso aqui mesmo? Aí eu me lembro aonde que eu comecei, do que eu gostava, para eu... Ah, tá, lembrei, estou aqui por causa disso. Realmente, eu me reconecto com o que eu gostava antes para lembrar por que eu estou fazendo isso agora. Ah, maravilhoso essa técnica, é muito bom, porque... Não sei, isso me lembrou também uma coisa que eu faço muito às vezes, quando eu preciso tomar um rumo, eu fico olhando fotos antigas minhas. Isso me faz lembrar coisas que eu falei, eu já fazia isso, assim, então vou por aqui. Pra gente que é geminiano é muito bom. Você é geminiano também? Eu não sabia! Sou geminiano. Perfeito. Não, a pessoa que faz a live até ser geminiana, né? Toda segunda-feira tem que ser. Entendi. Tem que ser. Sou gêmeos com Sagitário ainda. Você é muito louco. Caramba. Não sou nada, eu sou muito tranquilo.
Tá bom. Mentira. Você fala isso pra você há quanto tempo? Você mente pra você. Eu faço análise pra melhorar. Ai, Muito maravilhoso. bom. Tá, veio essa coisa da escrita, mas eu também queria falar sobre a sua atriz. Eu acho que eu queria falar mais sobre ela nesse momento. Tá bom. Você começou, antes de ser atriz, você começou dançando, não foi? Me conta essa história Sim. que eu li sobre você, que você dançava. Que tipo de dança você dançava? Como é que era isso? Então, eu era uma criança muito louca, muito agitada. Minha mãe me colocou na dança pra ver se eu me acalmava, pra gastar energia. E aí ela me colocou no balé e eu achei a coisa mais detestável que eu já fiz na vida. Muito lento, muita contenção. O balé, na verdade, ele contém energia, não tem a menor condição de conter nada. Eu queria era explodir. E aí na sala do lado tava rolando um jazz. Eu entrei, eu tinha 6 anos. E aí eu olhei e falei, gente, essas pessoas aqui, explosão pura, alegria pura, eu quero fazer isso aqui. E aí eu comecei a fazer jazz. Eu fiquei um bom tempo fazendo jazz até eu começar a fazer tudo. Então eu fiz jazz, balé, dança do ventre, street, estileto, fiz dança moderna, contemporânea. Eu fiz absolutamente tudo. E fui muito feliz, muitas saudades, inclusive. Quando eu comecei... Pode falar, perdão. Não, pode continuar. Então, quando eu comecei a me profissionalizar, assim, com uns 14 anos, que foi quando eu viajei para dançar fora pela primeira vez, na Disney, que foi uma coisa história. que eu... A menina, eu me enfiei num negócio, você não tem noção. Eu tinha... Me conta essa história da Disney, eu quero saber. Eu sempre fui muito entrona, assim, quando eu era mais nova, tinha esses grupos de teste de Facebook, né, para atores, e aquilo era confiável, nem sei se existe isso ainda, mas isso na época era confiável, né, eu não sei, mas eu sempre enviei meu currículo para absolutamente tudo, falando que eu era uma grande artista, que eu queria fazer um teste. Me enfiando em tudo. E aí, com 14 anos, a Disney lançou um concurso de uma série chamada No Ritmo, que é a série da Zendaya, que eu amava. E aí, você tinha que enviar um vídeo dançando 30 segundos, uma música da série. Eu peguei o meu amigo mais louco da época, que era o Lucas, e aí falei, amigo, grava um negócio aqui comigo rapidinho para um concurso que a gente vai passar. Ele, nossa, mas o que é isso? É da onde? Vamos para onde? Falei, grava, confia em mim, vamos lá. E aí, gravamos 30 segundos. Aí a gente passou. Eu falei que a gente ia passar assim só porque eu realmente tinha uma confiança que eu não sei da onde veio. Mas a gente passou e a gente foi gravar um Zapinzone na Argentina. Dançando. Gente, saudades da Zapinzone. Dançando. Fui dançar na Argentina lá, gravei o Zapinzone e tal. E aí quando eu voltei, falei, cara, acho que agora ficou sério. Eu vou fazer isso pra minha vida. E aí comecei a dançar todas as outras coisas. Comecei a dançar todas as outras coisas. Por favor. Vou fazer. Bota um personagem pra fazer essa história, porque é maravilhosa. E aí comecei a dançar mais profissionalmente, entrei pra companhia profissional de onde eu dançava. E um ano ela montou um musical. E eu parecia que ia transcender de alegria, porque ela montou Hairspray, que é meu favorito até hoje. E eu tava muito feliz, eu dancei muito bem, modéstia à parte. Eu dancei muito bem. E muitos anos de experiência. Muita Disney de experiência que eu assisti. E aí minha professora falou pra mim, você precisa fazer teatro. Vai fazer teatro, porque você tem que fazer teatro musical, porque você tem uma coisa, você tem um carão, você tem um negócio aí que acontece que eu não consigo ensinar. É uma coisa que é sua, investe nisso aí. E aí eu precisei escolher entre dançar ou fazer teatro, e eu escolhi fazer teatro. Graças a Deus, porque foi quando tudo começou a fluir melhor ainda. E aí eu fui pra Barra da Tijuca, eu moro na Zona Norte, importante dizer. Eu fui pra Barra da Tijuca. Acho que tinha. E aí fui pra Barra da Tijuca fazer teatro com uma outra amiga que também era da dança. E desde o momento que eu entrei no teatro, que foi no Espaço Biarte, até hoje, assim, o lugar que eu escolho entrar, assim, as portas se abrem. Não sei o que é isso, mas entrei pro teatro. No meu primeiro mês de teatro, a gente fez uma peça encomendada. Então a gente fez umas 3 apresentações. Aí no final do ano fizemos um outro musical. E isso foi tipo assim, de junho para dezembro. Em dezembro eu passei pro Matme. Foi muito rápido. Eu entrei pro teatro e aí o Matme, ele foi muito acessível nesse sentido de querer atrizes desconhecidas e com pouca experiência em audiovisual. Eu não tinha nenhuma,
Mas ele foi muito acessível nesse sentido. E em dezembro eu já estava fazendo o meu primeiro longa, assim. Já tinha passado e já estava Que ano que já era? estava Você nesse lembra? processo. 2000 e... 14, Mãe, você que 13? está assistindo, minha mãe tá aí. Foi em 2014, eu acho. 2014, 2015, eu acho. Não faço ideia, Foi, sou péssima foi de pertinho data. também de você ir pra Malhação, né? Você falou de Matme, queria fazer esse link já aqui, pensando que eu tenho um roteiro, mas não tenho. Matme foi um filme de Anitta, escrito por ela, dirigido por ela, produzido também, Uhum. enfim. Gosto muito de Anitta e gosto muito do filme. A gente recebeu a Dora aqui, você estava presente, maravilhosa, comentando tudo, Sim, falando eu tudo. vi. Queria que você contasse um pouquinho da tua experiência nesse filme. Como é que foi, de fato? Você estava no seu primeiro ano de teatro, mesmo assim você Uhum. fez o teste e acabou passando para ser uma das protagonistas do filme. Conta esse iniciozinho para você, para eu entender como é que foi. Então, eu estava no meu primeiro ano de teatro, mas como eu te disse, eu tinha uma confiança Aham. absurda, não de que eu era incrível, mas de que eu tinha potencial. Então, até hoje, quando eu vou fazer teste, eu não vou querendo mostrar que eu tô pronta e que eu sou maravilhosa. Eu vou fazer teste mostrando, gente, sou disposta, estou disponível, sou muito estudiosa e sou ótima de dirigir, enfim, eu vou querendo mostrar que eu tenho potencial. E eu sempre fui assim. E o Matme, ele foi uma surpresa, assim, porque era, como eu disse, foi um filme muito disponível para receber meninas desconhecidas. Eu fui fazendo, quando vi, passei. Foi literalmente assim. É, eram 200 meninas e o último teste eram 12. E eu cheguei em casa falando, mãe, passei. Eu acho que eu passei. Porque eu fui muito bem e tem tudo para dar certo e tal, não sei. E aí, quando a gente passou, teve um choque, né? Porque o que eu tinha aprendido até então de teatro não tinha nada a ver com o que eu precisava fazer ali. A atuação para cinema é completamente diferente do que a gente precisa fazer no teatro, né? E como a Dora disse, eu cheguei super expansiva, falava com as sobrancelhas e falava com as mãos e cinema é aqui o tempo inteiro. Mas como eu disse, eu estava disposta, eu queria muito aprender. A nossa preparadora, que foi a Ana Kuttner, ela foi muito paciente, ela foi muito didática e ela sabia exatamente como pedir. Ixi, Foi muito. A travei. gente travou? Você não travou para Não mim, sei se não. fui eu. Você não travou Não, para mim, não. voltou. Para mim Voltou. tá rolando. Tá indo? Ah, voltou para mim, voltou agora. Então, tava falando da Ana. A Ana Da sabia Ana Kuttner. exatamente como pedir e como fazer a gente chegar onde a gente precisava chegar. A gente deu muita sorte que na época a gente ficou muito amiga. Era o primeiro filme de todo mundo, tanto da Anitta como de muita gente da equipe, como era o de nós quatro. Então, muitas das coisas que a gente precisava reproduzir, que era essa intimidade, que era uma amizade, pra gente foi 100% verdadeira. Todo o nosso processo também foi muito pessoal. E como a gente era muito nova, pra gente estava muito interessante e um espaço 100% confortável pra gente discutir o que a gente precisava discutir no filme. Então, ali, com aquelas pessoas que a gente tinha acabado de conhecer, a gente falava de virgindade, a gente falava de sexo, a gente falava de morte, a gente falava da nossa relação com o luto, a gente falava sobre amizade, a gente falava sobre amadurecimento. Então, acho que o mais importante para conseguir aflorar na gente essa interpretação para audiovisual era a gente entender que a gente precisava, na verdade, reproduzir uma relação ali mais real possível, né? Na tela, que foi o que aconteceu. Mas o Matme, ele foi o que despertou meu amor pelo audiovisual, assim, que é essa coisa do pequeno, essa coisa do real, essa coisa da câmera ser um intruso ali enquanto você está atuando, de ser um espião, né, que está ali te observando. Isso tudo foi o que foi fazendo eu me apaixonar, assim. Depois que eu vi o Matme, que também foi muito generoso no sentido de querer ensinar pra gente o tempo inteiro. Então, mesmo quando eu não estava gravando, eu estava assistindo, eu estava aprendendo, estava observando a equipe trabalhar. Foi que foi fazendo eu me apaixonar, assim, pelo audiovisual. Maravilha. Depois do mate me ficou mais fácil também atuar para o audiovisual, porque eu sei que, de fato, o teatro é expansivo e quando a gente vai para o cinema, menina, eu me ferro sempre. E aí... Ficou mais fácil por já ter tido uma primeira experiência.
E como logo depois eu fiz Malhação, que é uma coisa muito rápida, você faz e se assiste na semana seguinte, o que é maravilhoso para ator, porque eu me assistia praticamente me estudando, assim, isso aqui tá horroroso, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui não funciona. Isso aqui eu assistia com um caderninho, assim, vendo o que funcionava, o que não funcionava, para já testar na semana seguinte, quando eu fosse gravar, o que funcionava e o que não rolava, sabe? Ficou mais fácil porque depois também fiz cursos de interpretação para audiovisual, o que já facilitou bastante. Mas a Malhação também foi muito interessante nesse sentido, assim, por causa dessa rapidez e dessa resposta imediata que você tem da televisão de poder fazer e se assistir e tal. Isso é bem legal. E gravação todos os dias também, né? A televisão tem outro ritmo, de fato. Você gravava, sei lá, de segunda a sábado, toda semana. Exatamente. E num ritmo, assim, você... quando dizem que é uma escola, é muito cafona falar isso de Malhação, né? Mas Malhação é verdade. uma escola. Mas a Malhação é uma escola. Porque o ritmo que você tem lá é realmente de uma instituição, assim, de uma universidade que você vai, faz o seu trabalho, testa coisas, experimenta coisas, vê. Porque você pratica muita coisa, você coloca em prática, na verdade, as coisas que você estuda. Porque você sabe que você precisa decorar um texto, você sabe o que é criar um personagem, mas ali é o momento de você colocar em prática. E ter essa disponibilidade, esse espaço na televisão para você fazer, assistir, reparar e gravar de novo por um ano, isso é maravilhoso, é uma escola de verdade, assim. Foi a melhor ferramenta que eu já tive, assim, de estudo foi ter feito Malhação. Foi uma experiência incrível nesse sentido. E lá também te despertou, quer dizer, no filme da Anitta, obviamente, mas lá também continuou esse desejo de, cara, quero fazer audiovisual, porque assim, televisão é aquela coisa, né? É um fast food mais ou menos e a gente fica meio, tá, é agora, vai, foi, acabou. E aí você fica meio desesperado, não sei, eu sinto um pouco isso. Eu sinto que às vezes não tem tempo para amadurecer certas coisas. É claro que Malhação você tem, sei lá, um ano para fazer um personagem e é maravilhoso que você consegue trabalhar camadas que em alguma outra novela você não conseguiria, mas o fazer da TV é muito diferente do fazer do cinema, né? Você tem vontade também de ser roteirista de TV, de trabalhar como diretora de TV também, porque é mais punk. Eu tenho muita vontade de escrever para televisão, porque eu acho que essa coisa da comunicação com a massa é a chave para tudo, assim, é o que realmente me encanta. Eu acho que eu sou muito fã de coisa popular, sou muito fã de Grande Família, sou muito fã de filme... Da Zona Norte, né? A gente é da Zona Norte. Pois é, né, sou muito fã de filme de comédia, que é, tipo, muito assistido, Paulo Gustavo, sabe? Eu gosto muito disso, porque eu não acho que só por ser feito pra massa, por ser feito para grandes veículos, assim, eu não acho que isso significa que seja vazio. Eu acho que, muito pelo contrário, você tem muito como levar nessa linguagem popular e do nada você dá uma porrada ali de uma lição que você precisa dar, sabe? E eu acho que a televisão, esses cinemas para massa, eles ainda são um espaço muito educativo, muito educativo. Não é à toa que vem pautas super importantes em novela, como a transexualidade da Ivana, como a questão da Bibi, e falar sobre isso, sabe? Tem muita coisa importante, gravidez na adolescência, tem muita coisa que ainda surge em novela, não é à toa, não é porque, tá acontecendo, tem que falar, porque é um veículo educativo. E se esse é o lugar que você precisa estar para comunicar coisas importantes com muita gente, eu quero estar lá, sabe? Eu acho que é isso. Eu não acho que por ser feito para muita gente significa que é uma coisa vazia, sem sentido. Eu acho que viva Paulo Gustavo, sabe? Que bom que ele fala com muita gente, que bom que no final, mesmo que seja no final, que seja nos créditos, que seja nas entrelinhas, eu acho que bom que ele fala com muita gente. Eu acho que ele possibilita muita coisa, sabe? Eu acho que ele é uma grande plataforma, acho que é isso. Acho que ele faz muita coisa boa com a visibilidade dele. Total, eu acho que ele vai no ponto certo também, né? Eu sinto que... Não sei, eu sinto que a televisão tem mudado muito nos últimos tempos, e que bom que ela tem mudado. Tem mudado não só porque ela toca em temáticas que são interessantes, mas porque também ela tem buscado pessoas diferenciadas dentro do mercado. Sim. Ela tem empregado pessoas, enfim, trans, negras, gays, pessoas que precisam também estar por trás das câmeras, não só na frente sendo mostradas como personagens. Exato, você só ganha diversificando quem cria os seus produtos. Você não
você ganha muito em história, você vai ouvir coisas de outras perspectivas, você vai conhecer outras vidas, outras casas, vai falar com outras pessoas. Só tem vantagem, assim, diversificar o seu núcleo de criadores, né? Você não perde em absolutamente nada. Exato, exato. E o teu produto melhora muito, muito. A resposta do público melhora também. Eu acho que, enfim, é uma mudança que vem muito devagar. Eu acho que a televisão muda com uma velocidade muito lenta, mas ela está acontecendo. Em algum momento a gente vai, enfim, ver que isso melhora. Mônica fez uma pergunta aqui para ti. Ela falou, além da dança, quais as outras influências na tua escolha? Eu não sei se é na escolha como atriz ou se como Mariana estar sendo. Eu acho que... Gente, eu sou uma criança da Disney, tá? Eu acho que... eu assisti muita coisa da Disney que me encantava, assim, no sentido de... abrindo um pouco, assim, animação me encanta muito. Eu já quis fazer absolutamente tudo. Eu entrei, na verdade, nessa, assim, de querer ser artista, antes mesmo de dançar, quando eu assisti umas cenas extras, uns making-offs que tinha num DVD dos Incríveis. E aí eu vi uma galera tocando a trilha sonora enquanto assistia o filme. E eu fiquei encantada de uma forma... Eu fiquei, gente, eu preciso fazer isso. Eu vou compor trilha sonora. Eu era viciada em trilha sonora. E aí eu queria compor trilha sonora. E aí eu queria trabalhar na Pixar. E aí eu queria, sabe? Eu acho que de alguma forma eu sempre quis fazer cinema. Mas eu acho que os filmes foi o que mais me influenciaram. Primeiro por essa questão da música, porque eu sou muito apaixonada por trilhas sonoras. E é o que me mantém até hoje, assim. Hoje eu acho que o que me mantém conectada com essa vontade de fazer, tanto como atriz, quanto estudante de cinema, quanto pessoa, eu acho que é a vontade de contar história. Por onde que eu vou contar isso? Se vai ser compondo trilha sonora, que não tenho a menor condição de fazer isso hoje, mas se vai ser compondo trilha sonora, ou se vai ser escrevendo, se vai ser atuando, eu acho que o que me mantém hoje é querer contar histórias, porque... eu acho que eu não só tenho histórias para contar, não minhas necessariamente, mas eu acho que eu tenho esse olhar assim amplo para escrever sobre outras coisas, outras pessoas, dar protagonismo a outras pessoas. Acho que contar histórias é o que me mantém com essa vontade de criar. Assim. Que maravilhoso, isso é lindo. Isso me lembrou de uma coisa que eu queria falar contigo. Eu li essa semana uma entrevista muito antiga da década de 70, do Godard com a Chantal Akerman, que é uma diretora que eu amo, assim. E aí eu separei um trechinho, vou ler, e eu queria que você comentasse assim, um pouco, que eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente está falando. O Godard fala assim, ontem vi Marguerite Duras. A certa altura ela disse, um texto se escreve no vazio. Eu concordei bastante com ela. É por isso que tenho medo do vazio, tenho vertigens com facilidade. E acho que a imagem, e é isso que me tranquiliza, não pode se inscrever no vazio. Aí a Chantal fala, é muito mais fácil fazer imagens do que frases. Você está aí, eu o filmo. Haverá alguma coisa na película. Ao passo que, na escrita, é preciso imprimir cada palavra. Eu amo isso que ela fala, e eu fico pensando que hoje, eu fico transpondo para hoje, né? Hoje está muito mais fácil filmar, né? Na época era película. Hoje a gente filma com celular, faz filmes incríveis com celular e faz vídeos também, né? A gente faz muitas coisas com celular. Qual é essa linha tênue entre fazer um filme todos os dias e fazer um filme, de fato, pensado, 5 anos para sair um filme, né? Enfim, com todos os editais monstruosos que a gente precisa inscrever, fechar a equipe, orçamento, milhões de coisas. As pessoas não sabem como é que é fazer, muita gente não sabe como é que é fazer um filme, demora muito tempo, às vezes 10 anos para o filme sair. Qual é essa linha tênue entre, de fato, fazer um filme? E o que é mais importante para ti? A escrita da coisa ou a imagem? Caramba! Eu adquiri um hábito recentemente, me gravar falando quando as ideias me vêm. Mas não necessariamente ideias, fazer isso, mas compartilhando a reflexão que eu tô tendo no momento. E depois eu queria criar imagens para esses áudios. E essa está sendo a minha maior dificuldade. Colocar em imagem aquilo que eu tô falando
Porque eu acho que esse é o mais difícil. Eu acho que o que hoje, a linha tênue é o que hoje vale ser documentado 1h40, em 2 horas, que hoje merece todo esse sacrifício. Que ideia é essa? Que história é essa que eu preciso contar em 1h40? E não que a outra não seja válida, né? E quais são essas curtas histórias assim que eu consigo passar em pouco tempo, que eu consigo postar no IGTV, que eu consigo postar no YouTube, né? Eu acho que hoje, para mim, o que mais está alcançável são as pequenas histórias, são as coisas, é o que mais está alcançável para mim. Mas não anulando a validade das grandes histórias e das histórias de 1h40. Mas realmente é uma coisa a se pensar. O que vale 1h40? O que vale o esforço de um edital? O que vale envolver outras pessoas? Eu já escrevi um curta e eu gravei uma vez. A minha mãe vai me matar, que eu nunca lancei isso. Mas eu tenho um curta aqui no meu computador que eu gravei no meu primeiro período de faculdade. E eu nunca postei e nem escrevi em nada, porque não ficou da forma que eu queria. E aí ela fala, grava de novo, faz de novo, chama as pessoas, só que envolver outras pessoas ligado, né? A partir de que momento vale eu envolver outras pessoas? Quão firme eu tô na minha ideia? Ela vale a pena envolver outras pessoas? Acho que esse é o mais complicado de se pensar hoje. É tão difícil a gente fazer cinema hoje. Tão difícil. Vale eu me envolver dessa forma? Vale eu envolver outras pessoas? Acho que hoje o que não só está alcançável, mas o que me encanta mais é o alcance das curtas histórias, assim. Pensando em comunicação. Pedro chegou, que eu vou te comentar aqui. Parênteses, aproveitar que ele chegou. Vocês se conheceram no musical ou não? Ou foi na vida? Em cursos. No musical né? que a Lógico. gente fez na Unirio. Pedro estava sentado no corredor, eu olhei pra ele e falei, você é amiga desse menino. Sentei do lado dele. Oi, tudo bem? E somos amigos até hoje, moramos juntos. Moramos juntos, dividimos uma... foi assim, fui determinada. Falei, você é amiga dele. E é isso, sou amiga dele. Geminiano, quando é determinado, ele é determinado. Quando ele quer, ele quer. Exatamente. Não tem essa Exatamente. história. Ele vai buscar, né? Não é. A gente é maravilhoso, a gente vai atrás. Maior advogado do geminiano. É lógico. Ué, se você não defender a mim, eu vou defender a quem? Não existe essa possibilidade. Muito bom. Eu amei que você falou que voltando à coisa das histórias, que história é essa que vale ser contada, né? Porque eu sinto, e aí não tem juízo de valor, mas eu sinto que hoje as pessoas são muito produtivas. Que bom por um lado. Por outro, eu fico aqui na minha cama dormindo, às vezes consumindo ou não certas coisas, mas essa quarentena não me tem sido produtiva em momento nenhum. Juro que tentei, mas abracei que nem você a inutilidade. É isso. Pra mim tem sido tudo ótimo. Tudo bem, tá tudo certo. Exato. Aos segundos você tá aqui, tá produzindo sim. Mas aí a gente, né? É outra coisa. Mas eu sinto que essa hiperprodutividade, ela já existia no mundo e para mim ela triplicou nessa pandemia. Parece que a gente parou 2 semanas, falou assim, vou tirar umas férias e pioramos, assim, muitas questões. Não sei, eu tenho uma visão meio pessimista sobre isso. Mas a gente produz tudo ao mesmo tempo, uma coisa sai, a gente já produz. Eu acho que tem um lado bom isso tudo, mas também tem um outro lado. Mas eu fico pensando, de fato, o que vale a pena ser contado, o que vale a pena ser mostrado, e a tua frase é perfeita, assim, é perfeita sobre isso. Eu também fiz cinema, e é ótimo ter esse diálogo contigo. Já me formei tem uns 2 anos, e trabalho mais como produtor. Também me engano escrevendo, mas eu acho que eu trabalho mais como produtor. E sinto que tem muita dificuldade, não só para tirar um filme do papel e para envolver pessoas de fato, né? Mas também de entender qual é essa história que eu quero contar. Eu queria te perguntar, fiz esse adendo aqui louco, muito grande, prolixo, para te perguntar sobre que tipo de história hoje te atravessa a ponto de você falar, eu quero contar essa história. Para além dessas coisas da massa que você já falou, mas que tipo de histórias assim te interessam muito, de observar, de contar? Família.
Família é o que hoje é o que mais me interessa. Não só para ter uma família gigantesca e a gente ter uma relação incrível, mas, enfim, é uma família, né? Mas tudo que cerca a minha família, eu acho que é incrível de interessante e não está sendo representado. Por exemplo, a última coisa que eu escrevi é sobre... Ai, ninguém me rouba, tá, gente? Não faz isso comigo, não. Não vou, imagina. A última coisa que eu escrevi é sobre um dia muito quente no Rio de Janeiro, a luz acaba na Zona Norte e uma mãe tem 1000 filhos para botar para dormir, tá todo mundo junto nesse quarto, nesse ar-condicionado, que acaba a luz. Como é que a gente vai fazer para esses filhos dormirem? Mas até chegar lá, tem uma galera sentada no portão, tem umas crianças brincando na rua, tem todo mundo sentado junto para jantar. Sabe, coisas muito simples assim, mas que de tão simples ninguém faz. Como assim ninguém faz? Tá todo mundo sentado no portão o tempo inteiro. Por que não tem nenhuma novela com uma família sentada no portão? Sabe, hoje eu acho que o que eu mais sinto falta é o que eu tô vendo o tempo inteiro, mas não tô vendo no que eu assisto. Não tem nenhuma novela que a pessoa vai para a faculdade, não tem nenhuma novela que a pessoa está tentando passar no vestibular, não tem nenhuma família feliz. Todas essas novelas, coisas da vida, amor à vida, não sei o que da vida, tá todo mundo odiando a vida nessas novelas. Ninguém tem uma boa relação com nada, não é possível. Eu acho isso abominável, porque viver é esquisito pra caramba, mas às vezes é gostoso, a gente não vai falar disso. E aí eu acho isso estranho. O que eu sinto falta é de ver coisas que eu vejo aqui na minha janela, ver nisso aqui, porque dá certo o tempo inteiro. A Grande Família tem 15 temporadas e o tempo inteiro eles inventam coisa para reciclar de A Grande Família. Memórias do Linneu, Natal de não sei quem. O tempo inteiro estão aí tentando inventar coisas para reprisar, mas ninguém nunca fez outra com uma família que seja a cara do Brasil de verdade. Porque essas pessoas não parecem com ninguém, pelo menos não com a maioria da população, 54% ali, que não se parecem com essas pessoas. Quando tem alguém que vai para a faculdade, é sempre relacionado a cursos tipo medicina, etc. Exatamente, é sempre o raso do raso. E aí eu acho que essa questão de ser o raso do raso é porque está sendo escrito por pessoas que não têm contato com a maioria, não tem contato com gente fora da própria bolha. E a solução para isso adivinha, contratar pessoas diversas. E não é complicado. É simples, né? É muito simples. O que eu gosto em histórias não tem nada muito de fascinante, assim, além de bons diálogos. Eu amo bons diálogos. Eu vou falar do Spike Lee de novo, porque ele é realmente o grande amor da minha vida, meu pai perdido por aí. Os filmes dele não tem nada de muito sensacional. Do The Right Thing não tem nada de sensacional. Além de um bom diálogo, um bom bairro, o personagem principal é o bairro que eles moram e as questões que vão atravessando esse lugar onde todo mundo mora. Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, entender aonde que estão as boas histórias, aonde que estão as pessoas que valem a pena serem registradas e falar sobre isso, contar sobre elas, contar essa história dessa pessoa que senta no portão, dessa pessoa que pega um ônibus. Um outro exemplo maravilhoso, um filme que é bem legal da Netflix, Ricos de Amor, que é sobre esse cara que finge ser pobre para conquistar a menina. E aí tem imagens lindas no ônibus, na Lapa, desse casal que vai pro bonito, imageticamente, andar de ônibus. Vamos falar de uma pessoa que anda de ônibus de verdade, sem estar fingindo. Sim. Ninguém vai pra lá pra curtir, conhece alguém. O que é isso? O que mais tem? É o que mais tem. A gente não tá saindo, não tá transitando, não tá sempre nessa vitrine de loja, nessas casas perfeitas que falam pouquíssimo das pessoas. Nem me lembro mais qual era a sua pergunta, mas isso mas você respondeu um além. Eu gosto de um menino que ele vai para além. Nossa, por favor, escreva essas histórias, assim. Eu me lembro que assim, eu fiz uma faculdade de cinema também particular, com bolsa, e eu me lembro que as histórias eram sempre as mesmas também. Já até sei o que você vai falar, sim. As histórias eram sempre as mesmas, eram sempre as pessoas da Zona Sul que tinham uma crise de identidade sobre a vida, pessoas brancas. Que vai para a Alemanha se encontrar. Exato. E aí, no final, já tinha uma outra leva de uma galera que radicalizava e falava sobre, enfim, o que precisava ser falado, que bom. Mas eu sentia que a minha realidade de subúrbio nunca era representada. Nunca. E não necessariamente sublinhar, falar, essa é uma história do subúrbio, que é outra coisa que eu sinto falta também. A gente é gente.
A gente existe exato, porque sim. Exato. Não é necessariamente virar uma coisa tão suburbana a ponto do tema ser esse. Não é sobre isso. A ponto é normalizar esse tipo de coisa. Que isso seja Total. um pano de fundo como é a riqueza. Como se a riqueza fosse a normalidade, né? Na minha turma isso acontece bastante também. Tem várias pessoas com personagens com nomes americanos. Pessoas que moram numa sociedade americana conservadora dos anos 50. Eu perguntei, onde é que você mora? Que história é essa? Você está partindo do ponto de vista de quem? E aí eu fiz questão, tirei 10, graças a Deus, fiz questão de escrever um argumento gigantesco. Minhas personagens se chamam Márcia, Regina e... como é que é a outra? Não lembro. Laura, Márcia, Regina, e tirei 10, e elas são do subúrbio, e não é sobre isso, é sobre essa relação que elas têm, são diálogos ótimos, é sobre relação. Acho que falta isso também, falta relação. Falta entender o outro, falta não desgraçar a vida dessa forma, por mais que seja, mas não tanto. Acho que falta um pouco disso, assim, dessa leveza. Total. E eu sinto falta também das arquiteturas que são muito diferentes, né? As janelas que são craqueladas, os vidros, o trem que nunca é mostrado, sabe? São outros cenários. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Ver a Avenida Brasil e a galera adorou, mas assim, é uma outra realidade. É um pouco a mansão da Avenida. Exatamente. Que passa dentro da mansão. Exatamente. Ai, gente, que longas discussões. Eu amei falar sobre isso. O Pedro fez uma pergunta, eu acho muito legal essa pergunta. Ele falou assim, que volta no que a gente já tinha falado. Vocês dois têm percebido que estão sendo produtivos, mas de uma forma alternativa, ao invés de já montar um projeto e colocar ele em prática? Do tipo, escrever porque eu tô afim de escrever. Ou filmar alguma coisa porque eu tô afim de filmar e é isso. Você sentiu isso? Não consegui. Acharia incrível. Tipo, fazer porque eu tô fazendo, botar pra fora porque eu preciso. Eu não botei nada pra fora, gente. Quando eu falo que eu fui inútil. Metas foram alternativas, como eu disse. Minha meta virou assistir 10 filmes, maratonar Harry Potter, ouvir um álbum por dia. Eu fui tentando criar coisas alcançáveis até eu me cansar de ser inútil, que foi o que aconteceu. Eu cansei de ficar deitada e aí eu falei, bom, talvez seja a hora de fazer outra coisa. Mas não consegui, assim, colocar fora porque eu queria, ou então vou fazer aqui sem compromisso. Não, tentei, mas não rolou. Ficou só nas ideias mesmo. Te dizer que estou muito parecido também. Porque não tem, eu acho que... E tá tudo bem, gente. Se tiver alguém assistindo a gente falando, ai, gente, estou me sentindo improdutivo. Seja improdutivo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Tem muita gente já produzindo coisa demais, então assim, o mundo não precisa de mais gente produzindo. O mundo precisa de gente que produza alguma coisa que seja mais legal, tipo afeto, tipo relações, coisas aqui. Eu acho que eu tô priorizando as minhas produções de afeto nesse momento. Isso pra mim tem valido de muito mais a pena do que filmes e textos e ideias surgem, só que a vontade de escrever não vem. A quarentena me veio pra... É difícil, eu acho que influencia muito a gente não poder circular, ou não poder, que é o que complica, né? Porque escolher ficar em casa é uma coisa, não poder circular é outra. E eu acho que influencia muito na minha energia não poder transitar, porque eu andei de ônibus uma vez até o Correio e eu fiquei numa alegria. Eu cheguei em casa, eu fiz muita coisa, porque eu botei pra fora, eu canalizei minha energia pra outra coisa, pra pegar esse ônibus, descer no Correio, fiquei um tempo na rua, só esse momento fora, só de poder sair, só isso já mudou. Então eu acho que esse acúmulo de energia acaba impactando, né? Pelo menos a mim. Tem gente que é incrível com isso, queria, não deu. O meu ao contrário. Eu tenho muita energia, eu fico empacada, eu quero fazer tudo, acabo não fazendo nada. Me identifico. Sou muito assim. Eu planejo as coisas e deixo de fazer. Ai, amor. A gente tá falando sobre novela e aí a Carol comentou uma coisa que eu escuto muito dos meus amigos que vieram do Nordeste e estão morando aqui no Rio, né? E os nordestinos que são retratados nas novelas, sempre super estereotipados. Eu, como nordestina, sempre fico inconformada. Concordo, Carol. É complicado super. Porque, mais uma vez, sempre parte da perspectiva de alguém que não é nordestino, né? Alguém que está de fora, observando, escrevendo sobre. E o máximo que essa pessoa consegue é contato com outras pessoas que são do Nordeste para falar. É assim? Não é? Como fala? Como faz?
normalmente também representado por pessoas que não são nordestinas, ou que no máximo ficam ali no fundo, né, para dar uma aparência de Nordeste, mas normalmente não é protagonizado por pessoas de Nordeste. Então acho que é isso. Acho que a grande cilada que o audiovisual cai sempre é querer contar histórias que não têm propriedade para contar. Significa que não possa ser contado. Só que eu acho que o que uma pessoa pode falar sobre a própria realidade é muito mais poderoso do que você pode contar observando de fora. Não é à toa. Isso é claro, se você assistir, sei lá, um filme escrito por pessoas do Nordeste, filme feitos da perspectiva daqui, a gente aqui olhando para lá, você pode ver que é completamente diferente. Isso está aí registrado para provar, mas não tem nada melhor do que alguém com propriedade para falar do que está falando. Total. Assim, você não fere ninguém, você contempla todo mundo, não fere ninguém e ainda fica ali registrado uma perspectiva completamente nova, né? Que não é contemplada. Total. Me lembrei disso que você estava falando, e aí um pouco do que a gente falou sobre cinema e sobre tudo isso, de produção e tal. Eu não sei se você ainda tem, mas você criou um projeto chamado Tela Preta TV. Eu não sei se ele continua ainda, como é que é e tal. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho de como ele funciona, como surgiu a ideia, quem são as pessoas envolvidas ou foram envolvidas, enfim. Então, a gente não existe mais, infelizmente, a gente precisa separar. Muita gente se mudou para São Paulo, quer dizer, metade do Rio de Janeiro no passado se mudou para São Paulo. Nós éramos um canal no YouTube que tinha essa proposta de ser uma televisão 100% feita por pessoas pretas. E a gente tinha 4 programas sobre cinema, sobre moda, empreendedorismo e registrávamos eventos que aconteciam no Rio de Janeiro. Foi uma ideia minha, eu assisto muito YouTube, muito mesmo, e sou muito fã da Issa Rae, que é uma atriz, produtora, roteirista, diretora, faz tudo lá de fora. E o canal dela funciona dessa forma. E eu queria muito trazer isso pra cá de alguma forma, e encontrei o Licínio Januário, que já tinha a ideia de fazer um canal para falar de cinema. E aí a gente uniu as duas ideias e tínhamos esse canal que era só de pessoas pretas, mas não só para pessoas pretas e não falando só sobre isso, que era uma coisa que a gente queria também, que era normalizar, né? A gente consegue e pode falar de qualquer coisa. E uma coisa muito importante também que eu vi que a gente acabou fazendo, mas não foi consciente, era o registro do momento que a gente estava vivendo. Porque a gente viveu um momento muito bom no teatro, os teatros estavam fechando, falindo, a cultura está em crise e as pessoas pretas envolvidas no teatro estavam numa crescente muito grande. Então foi no ano que a gente teve o Pequeno Príncipe Preto, Será que Vai Chover, o musical da Elsa, muitas outras peças protagonizadas por pessoas pretas que não sentiram nem o cheiro dessa crise passar. E eu achei muito importante a gente registrar esse momento porque é uma mudança, é um avanço, é uma revolução que não estava passando na televisão. E é uma coisa muito importante para ninguém ficar sabendo. Então a gente acabou fazendo esse trabalho e travei. Travei aqui a minha cara. Poxa, eu consigo te ouvir feia. ainda. Você travou. Não tem como você ficar feia. Você tá maravilhosa. Vou até tirar um print e te mandar no WhatsApp. Tá bonita mesmo. Voltei. Agora voltou, não deu. Voltei. Ah. Voltei. Que bom. Voltei. Então, a gente acabou fazendo esse trabalho de registro, de documentar o momento que a gente estava vivendo. E veio exatamente dessa sede, assim, não só de querer falar, de querer mostrar que a gente podia falar, mas da minha sede inicial, que é não esperar e não depender de ninguém para fazer o que eu queria fazer. Não esperar do dinheiro de alguém, da aprovação de alguém, do perfil, do teste, do espaço de alguém. A gente fez por um mês um intensivão de gravação, a gente ficou hibernado na casa Ficamos acontecendo por um mês, né? Que foi o mês de dezembro, lançamos a nossa vinheta de final de ano, não sei se você assistiu, mas foi um grande feito na minha vida. A gente reuniu 150 pessoas só aqui no Rio, que movimentaram a cultura no ano que a gente gravou, né? Que eu acho que foi 2018. Foi 2018. 50 pessoas em São Paulo, 50 pessoas em Salvador. E fizemos a nossa vinheta, saímos no jornal. Foi bem legal.
E veio desse momento, assim, de não querer esperar, de querer falar. A gente parou porque a gente se separou, né? Algumas pessoas se mudaram, não tinha como continuar acontecendo à distância. Mas tem essa sementinha aqui em mim ainda. Fico pensando como refazer isso, como fazer acontecer agora, como fazer acontecer à distância. Tem também outros propósitos, né? Hoje eu tô mais conectada com esse lado de contar história, de querer escrever. Então, não que esteja de lado, mas tá aqui guardadinho, esperando. Esperando ter espaço. Maravilhoso. A Mônica fez uma pergunta, não sei se você conhece, mas ela tá fazendo várias perguntas, tô adorando. É minha mãe, gato, por isso que ela tá fazendo várias perguntas. Minha mãe também me ajuda muito. Ela me avisa quanto tempo que faz. As mães desse Brasil apoiam a gente. Muito maravilhoso. Ela fez uma pergunta ótima que eu adorei. Ela falou assim: a produção demanda muita leitura. Como é a representatividade nos livros? Isso em obras adaptadas, né? Eu perdi muito hábito de leitura. Acho que a maioria das pessoas da nossa cidade perderam o hábito de leitura com certeza. por causa do celular, por causa das séries, né? Um tempo que você passa vendo uma série é um tempo de vida tão grande que eu fico apavorada. Eu até parei um pouco de ver. Tenho precisado assistir coisas que acabam. Eu voltei a assistir filmes só porque eu precisava que as coisas se encerrassem. Mas perdi muito o hábito da leitura, tenho tentado voltar. É difícil, né? Que vergonha esse hábito ser difícil, porque é tudo por causa da coisa do rápido, do mastigado, do celular, da ansiedade de tudo. Perdi muito esse hábito, mas acho ele muito importante porque ele te dá vocabulário, ele te dá noção de texto, estrutura, tudo é aquilo. Tudo que você tem, que você vai se embasando para fazer com propriedade, quanto mais melhor, assim. Mas estou aí tentando recuperar esse hábito. Quanto à representatividade nos livros, eu acho que é muito maior do que no audiovisual, mas o alcance que essas pessoas têm é muito menor. Total. Eu acho que é isso. O alcance que essas pessoas têm é muito menor, mas tem muita gente escrevendo, muita gente potente, muita gente que faz, sabe, que quer fazer. Muita gente que quer fazer. Então pega e faz e alcança, procura editora, procura algum lugar para publicar. Tô lendo... Ai, droga, não tá aqui. Mas essa quarentena eu arrasei. Esse finalzinho de quarentena eu estou arrasando, que eu tô lendo bastante. E é isso, é muito bom para você ter uma base, né? Para você conseguir falar, gente. Se a gente não lê, a gente não consegue nem formular uma frase. Tem que ler. Total. Muito importante, muito importante. Mas assim, eu tenho uma coisa de preferir ler livro e coisas em papel, impresso ainda. Então, quando eu preciso, sei lá, de um tablet ou de um celular para ler, eu me distraio muito mais. Começo, não termino muitos livros. Então, eu prefiro essa coisa. Você também tem isso? De preferir o papel ainda? Eu prefiro, eu gosto de marcar, eu gosto de escrever anotações, também. Compartilhar coisas que me vêm enquanto eu tô lendo. Post-it, eu adoro botar post-it. Nossa, meus livros são todos marcados, eu acho isso lindo. Acho lindo. O que você tem lido, visto nesses últimos tempos que tem te atravessado mais? De tudo. Assim, uma das coisas que mais me aproximou da leitura foi porque eu estava lendo as coisas erradas. Quando eu era mais nova, eu lia muita ficção, né, de infanto-juvenil, que é maravilhoso, eu adoro, mas não são mais as coisas que eu me identifico hoje. E aí, quando eu comecei a ler mais material de estudo, assim, principalmente relacionado à raça, foi quando eu comecei a engatar de volta nas leituras. Recomendo muito a todos Grada Quilomba, Memórias de Plantação. É maravilhosa essa leitura, ela é muito didática e ela é muito objetiva, muito certeira, assim, ela vai aonde dói, sem refresco, assim, ela é uma ótima escritora. Ana Maria Gonçalves também é maravilhosa. O que mais que eu tenho lido? Eu li uma ficção afrofuturista, a primeira ficção afrofuturista que eu li, do Fábio Cabral. Se chama Cientista Guerreira do Facão Furioso. Bem loucona. Maravilhoso esse nome. É muito maravilhoso, eu adoro nome grande. É sobre uma menina que é cientista e ela descobre que tem poderes. É muito incrível e eu adoro essas coisas. E tenho tentado ir mais para esse lado da ficção, assim, até para eu conseguir escrever, né?
dei uma abandonada nas leituras, assim, o Silvio de Almeida, que é mais pesado, eu deixei para depois. Até porque esse tipo de coisa que é mais de estudo é uma coisa que eu sinto que eu preciso ler com um caderno do lado, com o Google aberto, procurando vocabulário, anotando o que eu entendi, porque são leituras mais complicadas. E eu acho que isso atrapalha jamais, coitados, que vai... Ai, não quero essa palavra. Não tá dando pra fazer nesse momento, a gente sabe. É isso. Eu acho que o fluxo é menor, assim. Você vai, aí você interrompe, enfim. Que tá tudo bem também, mas eu queria coisas que eu pudesse me envolver mais, assim. E aí agora eu tô lendo... o que eu tô lendo agora é Chimamanda, tentando parar de comprar livro também, porque menina, a Amazon é um perigo, porque é tudo barato. Eu nem li tudo que eu tenho aqui. Quando você vê R$200 uma coisa. De 10 em 10, uma hora dá 200. E aí, eu nunca li, mas que eu não paro de comprar mais. Aí eu parei. Eu peguei esse da Chimarado aqui e comprei um último. E agora eu parei. Meu nome é Mariana, não consigo parar de comprar livros. Sua referência maravilhosa. Meu nome é Lucas, eu também não consigo parar de comprar livros. Esse é o meu vício. Difícil mesmo. A gente tá chegando faltam 4 minutos só. Passou muito rápido pra mim. E eu queria falar dos teus 2 últimos trabalhos que ainda não foram lançados, mas que você filmou nesses últimos tempos. Que foi Medusa e Sobre Girassóis, é isso? Sobre Girassóis, isso, Sobre Girassóis. Do filme. Me conta um pouquinho deles. Me dá um spoiler, alguma coisa. Então, Medusa também é da Anitta. E fizemos em agosto do ano passado. Começamos o processo em agosto, terminamos em novembro. Foram 4 meses envolvida com o filme. E a Anitta, né, gente? Loucuras mil, universos paralelos da cabeça dela, de maravilhosidade da cabeça dela. Era pra ser um filme que eu posso dizer, eu não sei quanto eu posso dizer, então eu vou dizer uma coisa. É uma distopia que eu sei. Eu sei que tem uma coisa da religião. Né, um futuro assim, mas era pra ser uma distopia, mas não foi. É tudo que eu tenho a dizer. Que ela quis inventar uma coisa e não foi, gente, porque tá muito mais real, tá muito mais do que ela imaginou na época que ela escreveu. A realidade tá pior, né? A realidade tá muito pior. A realidade tá pior. Era pra ser mentira, mas acabou que... Adoro. Tá quase um documentário, exatamente. Exatamente. E o Sobre Girassóis, primeiro longa da Carol Fiorati, uma diretora paulista. Ela fez meus 15 anos da Larissa Manoela, da Netflix, a direção é dela. E ela, nossa, eu me identifiquei tanto com ela. E ela é uma diretora e roteirista muito compromissada com a diversidade nesse sentido de ela entende, ela lê, ela aplica não só a pessoas racializadas, sabe? Isso que eu achei muito, muito maravilhoso dela. E ela também tem essa coisa de comunicar com o jovem, comunicar com massa. E o longa dela é muito bonito. Fala sobre 4 jovens luxuosos de São Paulo. E uma delas morre, se mata. E aí é sobre como esse... Só faço filme assim, né, gente? Ninguém quer me dar um filme feliz, não. Né? Ninguém quer me dar um... Só faço coisa assim, que esquisito. Mas tá bom. Tá ótimo, manda mais. Aquela que só percebe agora aí... Eu falei, caramba, o que isso quer dizer? Não, mas aí é isso, é sobre esses 4 jovens e como eles lidaram, né, de crescer nesse condomínio, da relação distante dos pais e, enfim, é muito bonita. Ela é ótima roteirista, vem aí ótimos diálogos e pancada, assim, de reflexão. São 2 diretoras incríveis, assim. Que sorte a minha de... Maravilhoso. Nunca trabalhei, só trabalhei com um homem na minha vida, olha que coisa, com um diretor homem. A maioria dos meus trabalhos foram com diretoras mulheres e conscientes e potentes, poderosas, assim, só história boa. Incrível. Mário, eu quero te agradecer muito, 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 muito pelo papo, pela disponibilidade, pelo tempo, pelos assuntos, pelas viagens maravilhosas de hoje. Muito obrigado mesmo. Também quero agradecer a todos que estiveram presentes ou que passaram por aqui, aos latidos, aos gatinhos, a todos. Nem me liguei. Muito, muito obrigado por todo mundo. A gente falta 40 segundos se você quiser falar alguma coisa.
Obrigada pelo convite. Estava muito nervosa, que bom que foi tranquilo. Obrigada quem assistiu. Me sinto super repetitiva, porque eu fiz muita live e as mesmas pessoas iam vendo. E eu ficava, meu Deus, eu vou falar tudo igual de novo. Mas não, foi maravilhoso. Eu falei várias coisas que eu nunca tinha falado. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Nem doeu. Obrigada. Maravilhosa. Ó, o Pedro falou, divulga o canal. Faltam 20 segundos. Tá. Eu tenho um canal meu, sozinho. Eu falo lá minhas maluquices, reflexões e registro minha vida e meus pensamentos. Quem quiser assistir